Será que temos sido cegos e não estamos enxergando o tempo do fim? Primeiro, terremotos em vários lugares. Haverá fomes em vários lugares. Fomes. 1/3 da população mundial passa fome. Haveriam pestes. O que seriam pestes? Flagelos, doenças incuráveis. Sabemos que a AIDS, o HIV ainda não tem cura. A Bíblia diz que haveria guerras e rumores de guerra. Nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Isso tem que ser cumprido. Pai se levantará contra filho, filho contra pai. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar o pecado, o homem se tornaria sem afeição. Nunca se ouve, escuta o que eu vou dizer, uma sociedade tão pervertida como a sociedade atual. Um povo tão incrédulo, tão anti-Deus, tão sem afeição natural, como é o povo atual. E para mim, um dos maiores sinais da volta de Cristo não são nem esses na natureza. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O segundo sinal nunca houve como ele. Não tem registro na história onde a igreja tem se corrompido como a igreja moderna, a igreja atual. Será que estamos cegos de ver o que a igreja virou? Nós estamos nos dias de Jesus na porta do templo, e eles fazendo comércio na porta do templo. Quantos cambistas não estão nas igrejas hoje? Falsos profetas, assassinos de cristãos. Isso que você tem visto na televisão, isso que você tem visto na igreja moderna, não é evangelho. Os tais, Paulo diz, chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Estão vendendo a palavra, vendendo milagres, vendendo fé, enganando famílias, inocentes, povos e multidões. Esse é o maior termômetro absurdo de uma igreja grande aí, uma igreja grande do estado de São Paulo. No final do ano passado, cobrou da igreja o trízimo, 3 vezes o valor do dízimo. Eles devem achar que nós somos idiotas, somos tolos. Sinal do tempo do fim. Haverão muitos falsos profetas. Outro versículo diz: e farão tão grandes sinais que, se possível, enganariam até os escolhidos. Quem nunca ouviu falar do Benihim? Quantos prodígios ele faz, quantos sinais ele faz, mas é um falso profeta. Você já viu o tipo de evangelho que a igreja moderna vive? Não tem renúncia, não tem cruz, não tem porta estreita, não tem amor ao próximo. Coisas absurdas, patéticas. Uma mulher profetizando no ministério. Eu profetizo que Deus vai levantar cantores para cantar no meio secular, para cantar no meio secular. Isso não é uma profecia, isso é uma maldição. Você tem visto as denominações, elas enalteceram o ministério, o modismo denominacional, e não a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você vai numa igreja pentecostal e é o pentecostalismo que é defendido. Na tradição é o tradicionalismo e os seus patriarcas, mas não a palavra de Deus, não a pessoa do Senhor Jesus, não a doutrina dos apóstolos. Por isso tem se aceitado adultério dentro da igreja, fornicação, escândalo, lavagem de dinheiro. A Bíblia diz em Malaquias que farei diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Quando Deus olha do céu hoje, não há diferença mais entre o ímpio e entre o justo. Formando gerações. Igreja, ouça a voz e a palavra de Deus. Templos, gerações de cristãos mortas, doentes, fracas e condenadas.
nenhum outro tempo, nem a Inquisição papal, nem o Holocausto judeu, nem o nazismo, o comunismo levou tanta gente para o inferno como a igreja moderna está levando. A igreja moderna não produz salvos, produz condenados.